Samambaia e o governo do Distrito Federal negociações que vão levar a bom termo. No entanto, os companheiros também terão que denunciar vítima de quem foram, porque alguém vendeu terra que não lhes pertencia. A terra que vocês estavam construindo eram terras públicas, portanto, terras do governo, portanto, terras de todos nós, que não poderiam, de forma alguma, ter sido passadas para vocês da forma que foram. Eu estou aqui para estabelecer esse diálogo, mas o governo será firme na decisão de não permitir, e aí eu quero deixar registrado a imprensa como uma palavra do senhor governador, de que ninguém construa mais nenhuma casa, não edifique em terras públicas, porque senão terá demolição. Nós queremos dizer também aos companheiros que se na verdade estivermos aqui olhando um frente a frente, cara a cara, de que 2 notificações de embargo foram enviadas ao núcleo rural. Só que até o momento, nenhum governo tomou atitude drástica que foi tomada com as 12 casas que não estavam habitadas. Então, nós queremos aqui na Câmara que a CPI das invasões das terras públicas se estabeleçam, para que a gente possa saber quem são os inocentes, quem são os culpados. E eu, enquanto líder do governo, proponho que uma comissão aqui do plenário seja tirada, para que a gente estabeleça de imediato negociações com o governo, para que a gente não fique apenas em vaias e apenas em defesas, mas que a gente encontre soluções. Essa é a minha proposta enquanto líder do governo, aqueles que estão aqui em plenário reivindicando seus direitos. Quero ainda dizer, senhor presidente, pedindo 30 segundos no meu tempo. Concedido. Dizer aos senhores parlamentares que nós entregamos ontem o plano de governo para o Distrito Federal. E este plano deverá ser apreciado pelos senhores parlamentares. E ele será, a partir de hoje, a nossa meta enquanto leis que vamos enviar nesta casa. E quero dizer a todos os companheiros aqui presentes, indistintamente de partido, que a cada projeto que for enviado a esta casa, se não contiver as nossas preocupações, nós vamos aproveitar todas as sugestões que vierem dos senhores deputados, sem o sectarismo que reinava no outro convívio entre oposição e situação. São testemunhas aqueles que comigo participaram da outra legislatura. Eu apresentava emendas que colaboravam com os projetos do Executivo e essas emendas não eram aprovadas em plenário. Muitas vezes essas emendas eram negociadas comigo da seguinte maneira: entregue para mim que eu vou apresentá-las, entregue para mim, membro do governo. Ou então, se essas emendas eram aprovadas, eram vetadas pelo senhor governador Joaquim Roriz. Portanto, nós queremos aqui esclarecer que não será essa a nossa conduta. Nós vamos aceitar as indicações dos companheiros. E dizer mais, o requerimento apresentado pelo senhor Luiz Estevão, solicitando a vinda do secretário de governo, Hélio Dolly, para esclarecimento sobre o problema das invasões, nós queremos dizer que não só o companheiro Hélio Dolly já nos manifestou o desejo de estar aqui o mais rápido possível, como a nossa companheira vice-governadora Arlete, que comanda diretamente esse estudo sobre áreas públicas. Portanto, senhor presidente, já temos notícia por parte dos nossos companheiros de governo que eles estão à disposição de vir o mais rápido possível, que esse requerimento possa ser votado hoje, que tenha o adendo que venha não só o secretário de governo, como a vice-governadora e mais a assessoria que fez o estudo sobre a terra, para que a gente estabeleça uma discussão. Eu quero dizer o seguinte aos companheiros que estão em plenário: eu estou propondo 2 questões. Eu quero saber se a gente realmente não tem razão nesse momento. O primeiro, que vocês estabeleçam uma comissão para que a gente dialogue. E o segundo, que a gente traga as autoridades para que elas expliquem, junto ao parlamento, as atitudes tomadas. Então, nós estamos trazendo 2 soluções que eu acredito não sejam motivos de vaia, mas de reflexão para os parlamentares e para a população aqui presente. Senhor presidente, questão de ordem levantada. Eu concedo a palavra ao deputado Zé Edmar. Gostaria de pedir essa questão de ordem por ter sido citado nominalmente pelo deputado Renato Rainha. Deputado Zé Edmar, eu vou conceder a Vossa Excelência 1 minuto para direito de resposta ao deputado Renato Rainha por tê-lo atribuído opinião em discurso. Senhor presidente, deputado, excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, quero deixar claro a Vossa Excelência e deixar claro
a toda a Polícia Civil do Distrito Federal, que nesse momento, e no meu discurso deixei claro e abri aspa quando citei, alguns elementos da Polícia Civil, as denúncias que nos chegam estão envolvidos nisso. Eu não falei da instituição policial como um todo, que merece, de minha parte, todo o respeito, toda a admiração, e quero deixar claro a Vossa Excelência que a Polícia Civil, temos lá na organização, hoje, no momento, pessoas que estão comungando comigo das mesmas propostas, das mesmas colocações que tenho feito aqui. Vossa Excelência, me dá uma parte? Eu gostaria de Deputado Renato Rainha, por favor. Por favor, não existe a parte, deputado Renato Rainha. Estou pedindo uma parte. Não existe a parte. Deputado Renato Rainha, preserva o tempo do deputado José Edmar. Portanto, quero corrigir a colocação de Vossa Excelência quando me cita, acusando a Polícia Civil, que tal fato não aconteceu. Cito alguns elementos da polícia, alguns delegados que estão sendo denunciados no desgrilagem. E, tenho, portanto, a humanidade para citar aqui. Mas quero deixar mais uma vez registrado o meu respeito, a minha admiração pela corporação, pela instituição da Polícia Civil, que não deve ser acalhoada por causa de alguns elementos. Quero deixar claro também que todos os deputados corruptos dessa casa devem ser cassados. Devem ser cassados. Mas devem ter o direito de resposta e não devem, e essa casa não deve atribuir a eles culpa, quando, na verdade, eles estão sendo achocolhados justamente pelos grilheiros, por aqueles que se completam da verba pública. Meu companheiro, sei da dor, sei do sentimento. E eu quero colocar, defendo a mesma posição de Lúcia Carvalho em discutir, debater esse assunto, para que fatos como esse não aconteçam. Mas quero deixar claro, nós temos que dar um basta a isso, uma coisa que aconteceu no governo passado e que tem que acabar nesse governo. Não podemos deixar que as coisas continuem como está. Deputado Renato Rainha, comunico a Vossa Excelência que foi concedido direito de resposta, não há parte no pequeno expediente, não há tréplica nem réplica a direito de resposta. Portanto, Vossa Excelência não poderia apartear o deputado Zé Edmar. Solicito ao deputado Manuel Andrade que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha. Autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 37ª Delegacia de Polícia, com sede em Recanto das Emas, RA 15, e da outras providências. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 35ª Delegacia de Polícia, com sede em Santa Maria, RA 13, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal a 30ª Delegacia de Polícia, com sede em São Sebastião, RA 14, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal a 29ª Delegacia de Polícia, com sede no Riacho Fundo, RA 17, e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 24ª Delegacia, com sede no setor Pessu, Ceilândia, RA 9, e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil Federal, a 23ª Delegacia de Polícia, com sede no setor O, na Ceilândia, RA 9, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 25ª Delegacia de Polícia, com sede no setor QNL de Taguatinga, RA 3, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Odilon Aires, institui o certificado de conclusão da edificação, dispõe sobre a sistemática de sua expedição e de outras providências.
Requerimento de autoria do deputado Aldinão Aires. Pelo presente, vem nos termos do parágrafo único do artigo 100 do regimento interno desta Casa, requerer o desarquivamento para fins de retomada a tramitação de seguintes projetos de lei. De números 1120/93, 1134/93, 1135/93, 1201/93, 1250/94, 1315/94, 1316/94, 1329/94, 1330/94, 1331/94 e 1332/94. Indicação de autoria do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a iluminação da via estrutural DF 095. Requerimento de autoria do deputado Lúcia Carvalho. Requer, nos termos do artigo 100, parágrafo único do regimento interno da Câmara Legislativa, o desarquivamento dos seguintes projetos de lei: 069/91, 147/91, 477/92, 714/92, 716/92, 837/92, 840/93, 850/93, 898/93, 1047/93, 1109/93, 1152/93, 1275/94, 1276/94, 1277/94, 1298/94, 1336/94 e 1413/94. Moção de autoria do deputado José Edmar Cordeiro. Solicita a Câmara Legislativa Federal encaminhar manifestação ao ilustríssimo senhor presidente da Telecomunicações de Brasília, Telebrasília, reivindicando providências para que sejam instalados telefones móveis públicos, tipo orelhão celular, nos ônibus que circulam o Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha. Autoriza o Poder Executivo a criar horário de atendimento integral nos postos de saúde da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e de outras providências. Ofício da bancada do PP. Vimos comunicar a Vossa Excelência que, conforme a união realizada pelos deputados do Partido Progressista PP, foi escolhido como líder do partido o deputado Luiz Estevão. Requerimento de autoria do deputado José Edmar e outros requer a criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apuração de fatos relacionados com a grilagem de terras públicas do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Requer, nos termos do artigo 100, parágrafo único do regimento interno desta Casa, ao excelentíssimo senhor presidente, desarquivamento dos projetos de lei de minha autoria. PL 1190/91, 217/91, 767/93, 783/93, 835/93, 962/93, 1067/93, 1172/93, 1226/93, 1227/93, 1229/93, 1231/93, 1233/93, 1289/94, 1346/94, 1347/94, 1348/94, 1336/94, 1338/94, 1416/94 e 1417/94. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passamos agora ao comunicado de parlamentares.
esclareço que o tempo de uso da palavra neste momento é de 5 minutos para cada parlamentar. Concedo a palavra aos deputados e quero esclarecer que a mesa concederá a palavra em ordem de inscrição, fazendo então a concessão da palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nossa esperança era de que um governo eleito recentemente e que se propõe a governar esta cidade há tanto tempo, principalmente com o seu titular vindo da área de educação, a nossa esperança era que ontem, ao dirigir sua primeira mensagem a esta casa, o governador tivesse realmente elegido como prioridade aquela que é a questão básica da sociedade brasileira, que é a questão educacional. Lamentavelmente, em seu discurso, esse tema não foi abordado. E é triste que uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da área educacional relegue a segundo plano, ou pelo menos demonstre de forma tão cabal que a educação não é prioridade para seu governo. Visando suprir essa lacuna, cumprindo compromissos de campanha assumidos por mim e pelos companheiros do Partido Progressista, entrego, neste momento, a esta casa alguns projetos de lei que, tenho certeza, em muito contribuirão para resolver os graves problemas da educação do Distrito Federal. Primeiro, divide a jornada de trabalho dos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal em 2 partes. 60% da jornada de trabalho serão destinados à regência de classe, a dar aula, e 40% do tempo serão destinados às funções complementares de currículo, atualização dos docentes e coordenação pedagógica. Com isso, sem dúvida alguma, os professores poderão dedicar parte do seu tempo ao aprimoramento dos seus conhecimentos para melhor ensinar a nossa sociedade. Segundo projeto, fica estendido a todas as escolas classes do Distrito Federal o atendimento pré-escolar para a faixa etária de 4 a 6 anos. Esse é um projeto de grande interesse para as famílias do Distrito Federal, já que hoje as crianças apenas entram na escola depois dos 6 anos de idade. E com o nosso projeto, a bancada do PP pretende que as crianças possam começar a frequentar a escola pública a partir dos 4 anos. Terceiro projeto, obriga o governo do Distrito Federal a manter em funcionamento no período noturno toda a rede pública de ensino do DF, com a oferta de cursos principalmente voltados para a área de alfabetização de adultos e cursos profissionalizantes, para que os filhos de vocês tenham condições realmente de chegar à idade adolescente, em condições de disputar com dignidade o mercado de trabalho. Quarto projeto, integra e implementa um centro de ensino especial em cada localidade do Distrito Federal, com população superior a 100 mil habitantes. Objetivo, para que as crianças que portem algum tipo de deficiência possam ter dignidade de frequentar uma escola preparada para atender às suas deficiências. Projeto. A partir de 1996, os estabelecimentos de ensino médio da rede pública do DF terão a jornada de aula de 6 horas. Por que isso? Porque nós sabemos que principalmente 2 escolas de Brasília se destacam pela excelência do seu ensino. E por quê? Porque são escolas que oferecem um turno maior de aula. Porque a formação no ensino médio é impossível de ser dada num turno tão exíguo. Por isso o nosso projeto de estender para 6 horas a permanência dos filhos de toda a sociedade do DF dentro da escola, visando o seu aprimoramento. E por fim, ainda não por fim, estabelece critérios para a isenção do IPTU da Universidade de Brasília. Esta casa aprovou no passado a isenção por 2 anos do IPTU para a Universidade de Brasília. Essa isenção termina agora no final de 95. Nós queremos estender essa isenção para a universidade, que tem um grande patrimônio de terrenos no DF, mas queremos que essa isenção seja condicionada a que a UNB invista esse dinheiro que vai economizar na criação de cursos noturnos
para que efetivamente a UNB se torne uma universidade democrática, já que é uma injustiça uma universidade gratuita, sustentada pelo povo, em que o povo não pode frequentar, que precisa ter dinheiro para estudar de graça na UNB, enquanto os filhos da comunidade que precisa estudar do DF, da comunidade de classe média e de renda baixa, são obrigados a fazer um esforço para estudar à noite, porque não pode se dar o luxo de não trabalhar e estudar de dia. Nós vamos dar a isenção, mas queremos a contrapartida da UNB com a ampliação do número de vagas nos cursos noturnos. E, finalmente, a Câmara Legislativa, a bancada do PP, do qual com muita honra fui escolhido líder, apresenta a esta casa o programa de Bolsa Familiar para a Educação, visando corrigir o despropositado e mal feito projeto do Executivo. Tenho mais um minuto? Gostaria de acrescentar que nesse programa realmente serão efetivamente cumpridas as promessas de campanha que hoje, mais do que nunca, nós vemos que não é propósito do governo cumprir. O que o governo faz é uma fraude. O governo prometeu que daria um salário mínimo por mês a todas as famílias carentes, a todas as famílias de baixa renda que tivessem filhos na rede pública. Hoje nós lemos aqui no jornal essa vergonha que é a proposta de regulamentação. Pois bem, meus amigos, eles querem que só tenha acesso a essa bolsa de estudo as famílias que ganhem apenas meio salário mínimo. Ora, minha gente, quem ganha meio salário mínimo não tem condições nem de sobrevivência, correto? Como é que uma família que ganha meio salário mínimo pode se dar ao luxo de ter filhos na escola? Então nós queremos estender esse projeto para todas as famílias, com renda até 5 salários mínimos, porque isso sim é justiça, é premiar as famílias que efetivamente colocam e acompanham seus filhos na escola. Uma outra questão, deputado, exige 90% de frequência dos alunos, que vai contra a lei da educação. Muito obrigado. Concedo a palavra ao segundo parlamentar inscrito, o deputado José Ramalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as eleições de 1994 constituíram, sem dúvida, um marco histórico para a nossa jovem capital. Tendo o povo como protagonista, eles conduziram a vitória do nosso governador Cristóvão Buarque. A ampliação da presença das forças progressistas, e realmente progressista nessa Câmara Legislativa. Foram resultados memoráveis, que surpreenderam as forças conservadoras encasteladas no poder há mais de 30 anos. Nesse longo período, foi tratada como se fosse propriedade privada, pelos detentores do poder que realizaram um amplo e cuidadoso trabalho de desmonte do poder público. Dificultava-se o crescimento planejado, facilitando a especulação da terra e a ocupação irregular. Inibia-se a criação de novas empresas, enquanto era incentivada a migração para o Distrito Federal. Investia-se em grandes obras adiáveis, ao custo de permitir o sucateamento dos serviços públicos, da saúde, da educação e da segurança. Ampliava-se em demasia a máquina pública, as contratações irregulares e os cargos comissionados, enquanto eram esvaziados quadros técnicos responsáveis pelo planejamento, administração e fiscalização. Foi o império do casuísmo, do paternalismo, do clientelismo e do coronelismo. Os resultados desses desmandos, infelizmente, não demoraram a surgir. Apesar de sua juventude, Brasília passou a apresentar os mesmos males que acometem as cidades mais antigas. O enorme crescimento do desemprego, da pobreza e da violência. A essa degradação não poderia escapar a imagem do governo, dos políticos e de nossa Câmara Legislativa.
gozando de fácil maioria obtida através da cooptação de políticos. O governo perdeu o respeito pelo Legislativo, tratando-o como casa do sim senhor. Falou-se até no fechamento de nossa casa, e não foram muitas as vozes que se ergueram em sua defesa. A sabedoria popular, no entretanto, senhoras e senhores deputados, soube aproveitar a primeira grande oportunidade para dar um basta a essa situação. A campanha de Cristóvão Buarque e dos partidos populares cresceu, como cresceram as boas mudas plantadas em solo fértil, produzindo essa virada que trouxe alento e esperança a todo o nosso povo. O nosso PDT representa bem o que ocorreu no Distrito Federal. Partido pequeno em Brasília, sem nenhum representante na Câmara. Concorreu sozinho, sem coligação, e elegeu 2 deputados distritais. Profundamente identificados com os anseios do nosso povo, apesar das perseguições, dos parcos recursos e do jogo bruto do governo. Essa era a nossa vez. Coerentemente com a nossa história de luta e com a campanha, nosso compromisso aqui nesta Casa de Leis é de trabalhar pela construção de uma sociedade mais justa, baseada na criação de trabalho e oportunidade para todos, com salários melhores, apoiando os pequenos e médios produtores rurais e pequenos empresários urbanos. Esses objetivos mais gerais são os mesmos que norteiam nossa preocupação, em especial com Braslândia, satélite habitado em sua maioria por uma população humilde e trabalhadora e honesta, que me elegeu e a qual eu me comprometi a servir com dedicação, honradez e competência. Assim, nosso compromisso com a população de Braslândia, que demonstrou sua força, elegendo nada menos que 2 deputados distritais, estarão pautados por esses pressupostos que nos conduzirão à busca de soluções de seus problemas, de forma ágil, dinâmica, sincera e aberta à participação de todos. Além disto, membro de uma comunidade que presta serviços à área econômica de nossa população, não poderia eu omitir-me de deixar uma mensagem clara de fé em seu destino, como célula imprescindível para o nosso desenvolvimento. O BRB é essencial para Brasília, representando talvez a principal fonte de financiamentos para o seu desenvolvimento. Quero expressar que, neste sentido, meu propósito coincide... Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Meu propósito coincide totalmente com o pensamento do excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque, de buscar a afirmação de nosso banco como principal instrumento de promoção do desenvolvimento e da justiça social no Distrito Federal. A comunidade laboriosa, consciente e combativa, constituída pelos funcionários do BRB, desejo, na oportunidade, externar meus sinceros agradecimentos por sua expressa solidariedade para comigo durante todo o processo eleitoral. A ela respondo com as portas abertas do meu gabinete. Muito obrigado. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito para o comunicado de parlamentares, excelentíssimo deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, propositalmente deixei meu primeiro pronunciamento nesta casa para esta sessão. Isto fiz porque acredito que a cada vez que ocupar essa tribuna será para defender uma ideia, uma proposta, ou seja, uma ação completa. Julguei que seria o meu dever iniciar a minha participação pública nesta casa, senhor presidente, cumprindo uma promessa de campanha minha e da maioria dos senhores e das senhoras, assim como também do governador Cristóvão Buarque. Apresento, senhor presidente, neste instante, meu primeiro projeto de lei, para que seja apreciado por todos, enriquecido pelas ideias dos nobres companheiros,
sabedor de que o resgate pleno da democracia, que em nosso país já conta com quase uma década, ainda não havia chegado ao Distrito Federal. O único lugar em toda a nação brasileira onde vivenciamos uma cidadania incompleta, mutilada e, por isso, inexistente. A Constituição Federal, a mesma que impede a municipalização do Distrito Federal, garante direitos e deveres igualitários a todos os brasileiros. Chega a ser um contrassenso, pois se temos os mesmos direitos, por que cercear o nosso direito de autogestão? Nossa competência limita-se ao Distrito Federal e na condição de homens públicos, detentores de mandato, emprestado pelo povo junto com a sua confiança. Não nos cabe extrapolar estas posições, mas, acima disto, cumpre-nos também trabalhar para que a cidadania seja livre e totalmente exercida pela nossa gente. Adequando esses dois parâmetros básicos, respeitando o povo do Distrito Federal, senhor presidente, e também a Constituição de nossa pátria, apresento neste momento, nesta casa, para que este dia, onde efetivamente os nossos mandatos devem começar a mostrar a sua razão de ser, fique definitivamente marcado projeto de lei que determina a consulta popular para a escolha dos administradores regionais do Distrito Federal, permitindo não apenas a escolha de nomes, mas resgatando o direito à cidadania que hoje nos é furtado. Senhor presidente, quero que este projeto não seja uma iniciativa apenas de um deputado que faz a sua primeira manifestação nesta casa, mas sim o coroamento do desejo de todos os brasilienses, e principalmente, estou certo, de todos os representantes da vontade popular que somos nós. Por isso, senhor presidente, solicito aos companheiros desta casa que subscrevam o pedido de urgência na tramitação da presente proposição, marcando esta data, onde pela primeira vez nessa legislatura colocamos nossas propostas em votação. Através da maior das virtudes que possuem os verdadeiros legisladores, que é o da ousada iniciativa de promover mudanças de acordo com a vontade popular. Gostaria de finalizar cumprimentando a deputada Lúcia Carvalho, líder do governo nesta casa, por haver reunidos em palavras as ideias que também comungo ao dizer na sessão de abertura dessa legislatura, que não gostaria de ver os projetos que regulamentarão as eleições para administradores regionais e diretores de escola, mofando nas comissões. Por isso, a título até mesmo de homenagem, gostaria que a deputada Lúcia Carvalho fosse a primeira a subscrever a proposição do pedido de urgência estabelecendo eleições, escolha para administradores regionais no Distrito Federal. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha, quarta inscrita no comunicado de parlamentares. Senhor presidente, companheiros deputados, eu gostaria de começar minha intervenção lembrando que a expectativa de mudança é uma expectativa de todos nós, de toda a sociedade brasiliense. E essa expectativa se reflete, obviamente, naquilo que o governo vem implementando na sua prática no Distrito Federal. E gostaria de relembrar a vários companheiros que me antecederam e que hoje se tornam oposição ao governo democrático popular, de relembrá-los que governo houve no passado e que herança nós tivemos deste governo para que as medidas que o novo governo do professor Cristóvão Buarque venha a implementar possam ser medidas saneadoras de uma herança que no passado foi uma herança de desonestidade, foi uma herança de desestruturação de governo
e foi uma herança que nós pretendemos corrigir agora. Companheiros que hoje vêm aqui falar em nome de oposição, falar em nome de educação, de mudança na área de habitação, se esquecem de dizer o que foram no passado. Se esquecem de dizer que a educação dessa cidade está desta forma porque compactuaram com o governador Herís nas suas propostas de governo nessa cidade. Se esqueceram de dizer que nós estamos recebendo um governo falido, um governo sem nenhum recurso público, um governo onde a educação e a saúde não foram tratados com prioridade, onde a nossa verba pública foi depositada na vala comum do metrô. E é isso que nós estamos aqui para hoje denunciar. Nós queremos que a bancada do PP venha aqui prestar contas daquilo que foi a maior vala comum de consumo do dinheiro público, que é o metrô. Nós vamos querer que essa Câmara Distrital peça auditoria das contas públicas do governo Roriz, peça auditoria das contas públicas do metrô, peça auditoria do que foi feito com a educação, com a saúde, e que os companheiros se lembram que muitos morreram nas portas dos nossos hospitais à procura de assistência pública, porque não havia verba para que os nossos hospitais, os nossos centros de saúde fossem reequipados. Nós gostaríamos de saber se a grande indignação que hoje está sendo expressada aqui poderia também ser expressada pelos mortos nas portas dos nossos hospitais, pela incapacidade do setor público de equipar a área da saúde, pela incapacidade da contratação de servidores. Isto tudo tem que ser dito aqui, isto tudo tem que ser cobrado, não com essa falsa oposição de vir aqui denunciar o que no passado sempre existiu. Nós queremos sim uma prática nova, mas uma prática nova baseado na denúncia construtiva, na denúncia que mostre que o dinheiro público está sendo bem administrado. E Cristóvão Buarque aqui, na primeira sessão da Câmara, entregou aqui o código do CIAFEM. E eu quero que, diferente do governo passado, nós saibamos para onde vai o dinheiro público, que é o nosso dinheiro que está sendo administrado pelo atual governo. Em função disso, eu gostaria de apresentar como primeiro projeto a esta Câmara, um projeto que recupera a imagem da nossa assistência pública de boa qualidade na área da saúde. Eu gostaria de chamar a atenção que hoje o paciente que procura uma assistência nos nossos hospitais e no centro de saúde corre risco de vida. E eu gostaria de dizer o seguinte, que na saúde essa situação tem que modificar. Na saúde eu serei intransigentemente a porta-voz dos nossos trabalhadores e da comunidade na mudança dessa realidade. E gostaria de apresentar um programa de assistência ao doente crônico em domicílio, recuperando aqui a imagem e a função do médico de família que visitará em domicílio os nossos doentes considerados crônicos, esvaziando os nossos hospitais e possibilitando a recuperação da saúde no Distrito Federal com uma assistência de boa qualidade e uma assistência domiciliar. Gostaria, então, de fazer a entrega desse projeto e dizer que gostaria de contar com todos os nossos parlamentares encaminhando esse projeto em regime de urgência, porque ele recupera o papel da função pública de uma assistência de boa qualidade, gratuita, que é um direito constitucional de todos os cidadãos. Muito obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, quinto inscrito no comunicado de lideranças. São 3 horas
Senhor presidente, senhores deputados, as drogas são hoje o inimigo número 1 da sociedade. Elas têm levado as nossas crianças e os nossos jovens à criminalidade, ao abandono dos seus lares, à loucura e não raras vezes à morte. Desde 1987 que faço palestras de orientação sobre o consumo indevido de drogas em colégios, em empresas, em instituições. E eu creio que o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, necessita tomar imediatamente medidas concretas de prevenção, de orientação com relação aos viciados de droga e também um combate rigoroso, dotando a Polícia Civil, a Delegacia de Tóxico e Entorpecente, de estrutura para uma repressão eficaz ao consumo de drogas e ao tráfico de drogas. Eu quero comunicar a essa presidência que, em contato com os órgãos responsáveis pela prevenção e orientação sobre o consumo de drogas, o CONEM, Conselho de Entorpecentes do DF, a Vara da Infância e Juventude e Drogas, a Delegacia da Criança e do Adolescente e a Delegacia de Tóxico e Entorpecentes, foi feito um contato com a doutora Cândida e ela nos expressou o seu interesse em dar início à campanha de combate às drogas de 1995 aqui na Câmara Legislativa. Então eu peço aos companheiros deputados distritais que assinem comigo o requerimento, porque eu necessito de 2/3 de assinatura, para que a Câmara Legislativa, em solenidade oficial, inicie a campanha de 1995 de combate e de orientação ao uso de drogas no Distrito Federal. Finalizando, eu gostaria de pedir encarecidamente aos deputados que hoje à tarde se dirijam ao núcleo rural de Taguatinga, na região administrativa de Samambaia, e possam constatar pessoalmente tudo isso que aqui já foi denunciado. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado João de Deus, o 6º orador inscrito no comunicado de parlamentares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo sido instado a esquecer o passado, no novo tempo que se inicia para o povo do Distrito Federal. Entretanto, esquecer o passado não pode ser confundido como fazer de conta que nada aconteceu de errado e injusto. Muito deve ser corrigido. Não se pode atribuir uma parcela maior de responsabilidade ao policial que faz a segurança do cidadão quando ele próprio não tem segurança. Não tem nenhuma segurança para si mesmo, uma vez que usa um armamento obsoleto, munição velha e um arcaico sistema de comunicação. É mal remunerado, mora em más condições, cumpre uma escala de serviço de 70 a 80 horas semanais. Vive preocupado com a injusta condição de vida de suas famílias e oprimido por um regulamento disciplinar desumano e inadequado para a modernidade democrática de um país civilizado e desenvolvido. Além disto, vemos como rotina a penalização dura de policiais e bombeiros honrados, com a punição que vão desde a prisão até a exclusão dos quadros da corporação, a qual estes servidores têm devotado sua vida, em prol da tranquilidade e segurança da sociedade. Quando teremos, senhoras e senhores deputados, a compreensão de nossas instituições e seus dirigentes, que o melhor agente de segurança pública é aquele
que está gozando da plenitude e da satisfação de suas necessidades mais elementares, como, por exemplo, casa e comida. Quem tem a ganhar com essa condição que vimos reivindicando a custa enorme de sacrifício? Ao refletirmos sobre nossa própria situação, quando a nossa condição de sargento da Polícia Militar foi arrebatada injustamente, apesar dos nossos 19 anos de bom serviço prestado, apesar das agressões sofridas pelos bandidos e de tantos outros perigos enfrentados, não estamos querendo fazer autopromoção ou tecer elogio a nós mesmos. Não temos esse tipo de vaidade. Queremos apenas dizer que este é o retrato atual dos praças da corporação, Polícia Militar e Bombeiro Militar, uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. Por outro lado, jamais advogamos a indisciplina. Somos contrários à desobediência no seio das duas corporações. Não defendemos os maus policiais. Reconhecemos que eles existem, mas não são a regra, e sim a exceção. Não podemos fechar os olhos à situação de flagrante injustiça sobre a qual vivem os praças policiais e bombeiros do Distrito Federal. Todos nós, pais de famílias e os nossos familiares, merecemos o respeito da sociedade e das autoridades. Queremos um clima de disciplina, de respeito, de harmonia em nossas instituições e trabalho. Queremos esquecer o passado e não graduá-lo tão somente permanente. Para isso, é preciso que os métodos atuais sejam revogados. É preciso que todos os punidos por expressão de seus ideais desde novembro de 92 sejam anistiados e reintegrados aos quadros da corporação que honraram no passado. É preciso corrigir as distorções, injustiças provocadas pela prisão disciplinar, condenatória e abusiva. É necessário que a situação salarial dos policiais seja em muito melhorada, que se reorganize a carga horária de trabalho, que valorize em pecúnia, que os valores em pecúnia do rancho sejam substituídos pela etapa de alimentação creditada nos contra-cheques. É preciso um plano de moradia que dignifique a família policial e bombeiro militar. É preciso que se cumpra a lei que há muitos anos desrespeitada, que determina o fornecimento gratuito do fardamento dos cabos e soldados. Neste sentido, eu pediria ao senhor presidente mais um minutinho para concluir. Nesse sentido, eu estou apresentando uma moção que gostaria muito que fosse assinada pelo meu companheiro, deputado Marco Lima, mas que, a título de não legislar em causa própria, o deputado Marco Lima não quis assinar, e acho até conveniente, porque ele, o deputado Marco Lima, foi um dos expulsos e que será beneficiado com essa moção. Nós estamos apresentando ainda, hoje, outras indicações e moções para a extinção do rancho, a extinção da prisão disciplinar e a mudança na escala de serviço dos policiais e bombeiros do Distrito Federal. Eu quero acrescentar também que, como ex-segurança dessa casa, do qual fui banido por perseguições políticas, e dizer que qualquer funcionário da Câmara Legislativa do Distrito Federal que seja perseguido pode procurar o deputado João de Deus, que eu virei aqui e vou nominar a pessoa que está perseguindo. Então, quero concluir, senhor presidente, em dizer que nós, eu e o deputado Marco Lima, do PT, tão somente vamos
trabalhar em prol da cidadania dos policiais e bombeiros militares. Isto não quer dizer que não tenhamos também atribuições com o povo do Distrito Federal. E aqui devo dizer que não me incomodo que me chame de corporativo, mas devo a minha legislatura ao policial e bombeiro militar, verdadeiro guardião da sociedade, que sofre com as mazelas do autoritarismo e do sectarismo de alguns superiores. Não podemos também esquecer de fazer uma menção honrosa aos nossos irmãos da Polícia Civil, bem representada aqui pelo deputado Cláudio Monteiro e deputado Renato Rainha. Com isso, quero dizer, senhor presidente, que vou estar sempre atento às questões, não só lá fora, mas aqui dentro, onde se diz respeito à questão da perseguição política partidária. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Está concluído o comunicado de parlamentares e o pequeno expediente. Eu quero esclarecer aos senhores e senhoras que nos dão a honra da presença a esta casa, que nós, os 24 parlamentares, temos a honra de recebê-los, mas que exigimos de todos os cidadãos que venham a esta casa o respeito a todas as autoridades constituídas do Distrito Federal, indistintamente a que partido pertençam, e solicito a compreensão de todos os presentes a esta casa para que possam, comportando com dignidade, serem tratados também com a dignidade que a população do Distrito Federal merece. Senhor presidente, com a palavra, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, me inscrevi ontem para falar nessa sessão de hoje. E, lamentavelmente, Vossa Excelência excluiu o meu nome da falação de hoje nesse plenário. Eu quero registrar aqui que, provavelmente, o governo deve estar um pouco preocupado com a denúncia que eu iria fazer hoje a respeito da senha e acusações do senhor secretário de governo que acusa e agride esta casa. Então, senhor presidente, eu submeteria ao plenário que me concedesse, os nossos pares, o meu direito de falar à tribuna hoje. Deputado Odilon Aires, antes de determinar a decisão sobre a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência, gostaria de lhe prestar um esclarecimento. A presidência agiu em absoluto cumprimento ao regimento interno, que estabelece que o horário de comunicado de parlamentares se reduz a 30 minutos e com 6 intervenções de 5 minutos. Nós chegamos a ser tolerantes quando do comunicado de lideranças, mas concedemos a palavra a todos os líderes inscritos. Vossa Excelência foi o 4º excedente na ordem de inscrição. Comunico também aos parlamentares que a inscrição para o comunicado de lideranças, a partir de amanhã, estará com o tempo dividido entre todos os líderes inscritos, sendo que o tempo máximo será de 20 minutos para todas as intervenções. E que a inscrição dos parlamentares se dá no setor de atendimento ao plenário a partir de 12 horas. E nós só podemos conceder a palavra aos inscritos como excedentes, caso algum dos inscritos na ordem não faça uso da palavra. Quero também comunicar aos senhores parlamentares que farei com que o regimento seja cumprido, principalmente no tocante à garantia de aqueles parlamentares que estiverem inscritos
e não tiverem feito uso da palavra nas últimas sessões tenham prioridade no uso da palavra. Eu serei, deputado Odilon Aires, se não o maior, um dos maiores guardiães do regimento interno, porque assim entendo que tratarei com isonomia todos os parlamentares desta casa e lhes dispensarei o maior respeito que merecem. Então, quero esclarecer a Vossa Excelência de que não excluí em absoluto o nome de Vossa Excelência da lista de oradores. Aqui está inscrito, infelizmente apenas não foi possível atender pela ordem de inscrição. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Senhor presidente. Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência convocasse uma reunião de liderança para segunda-feira, para que possamos discutir a pauta da terça-feira já seguida. E gostaria também que colocasse em votação o requerimento do PP sobre a convocação do secretário do governo, para que ele possa vir urgentemente a essa casa prestar esclarecimento sobre o projeto Afiteus. Senhor deputado, atendo em parte a questão e a solicitação de Vossa Excelência, convocando para as 16 horas da segunda-feira uma reunião de lideranças partidárias e blocos e com pauta a ser definida além da proposta por Vossa Excelência. Sobre a segunda solicitação, de colocação ainda hoje na ordem do dia, esta presidência vai consultar a sua assessoria de plenário para estudar da viabilidade regimental de se atender a esta solicitação. Senhor presidente, é uma questão de ordem em forma de consulta. Com a palavra, deputado Daniel Os Marques. excedentes inscritos hoje para o pequeno expediente estão automaticamente inscritos para a próxima sessão. Não, Pergunto. deputado Daniel Marques. Parece que pelo regimento que... Não. Não há amparo regimental nesta... não há amparo Tem que se regimental fazer nova inscrição. neste entendimento. Não há amparo regimental, só há esta interpretação, deputado Daniel Marques, talvez esteja sendo feita em comparação a quando a sessão é cancelada. E aí os inscritos são transferidos para a sessão seguinte. Mas no caso dos excedentes, não há amparo. Alerta aos senhores deputados que aqueles que desejarem fazer uso da palavra na segunda-feira, seja como comunicado de líderes, seja como comunicado de parlamentares, deverão se inscrever hoje. Os excedentes não serão considerados. Muito obrigado, senhor presidente. Neste caso. Retifico a todos os parlamentares a informação que acabo de conceder. Ainda em atendimento ao regimento interno e considerando que não temos sessão ordinária amanhã, a inscrição para a sessão de segunda-feira se dará no dia de amanhã e não no dia de hoje. Hoje não há recepção de inscrições. Solicito ao deputado José Edmar Cordeiro que assuma a presidência da sessão. Dando continuidade aos trabalhos, convido o deputado Edmar Pirineus para secretariar os nossos trabalhos.
Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura dos requerimentos e moções presentes, tanto os expedientes presentes nessa mesa diretora. Requerimento. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito CPI para apuração da situação e dos fatos relacionados com a invasão da área pública, urbana e rurais do Distrito Federal. Ofício número 168/94. Ação direta de inconstitucionalidade, número 1175-8/600. Comunica a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 19/12/94, julgando o pedido de medida liminar formulada dos autores do processo epígrafe, proferiu a seguinte decisão. Projeto de lei. Deputado Miquias Paz, PCdoB, autoriza o Poder Executivo a criar crematório público federal. Projeto de lei. Revoga a lei número 611, 6 de dezembro de 1993. Deputado Miquias Paz. Projeto de lei. Proíbe a privatização ou exploração comercial de áreas especiais de estacionamento em avisos de logadouros públicos no âmbito do Distrito Federal e da outra providência. Deputado Miquias Paz. Autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, o passe do desempregado e da outra providência. Autor, deputado Miquias Paz. Projeto de lei dispõe sobre o acesso aos arquivos da coordenação de informações de operações policiais, inclusive da Divisão de Informações da Secretaria de Segurança Pública Federal e da outra providência. Deputado Miquias Paz, PCdoB. Autoriza o Poder Executivo a criar o Polo Fonográfico do Distrito Federal. Deputado Miquias Paz. Requerimento. Requeira mesmo, no termo do artigo 100, parágrafo 1 do requerimento da Câmara Legislativa, o desarquivamento do projeto de lei número 1066/93. Indicação. No termo do artigo 105 do Regimento Interno, o Governo Federal indica à Secretaria de Obras do Governo Federal a construção de uma passarela na L Norte. Deputado Miquias Paz. Moção. Autor, deputado João de Deus. Assunto. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal que seja efetuado o cancelamento das punições impostas aos policiais militares do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão amplia as instalações de alertas sonoras nos semáforos dos locais que especificam. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão regulamenta o artigo 24 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que trata da participação do servidor na direção superior das empresas públicas, autárquicas, fundações e a sociedade de economia mista. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão estabelece critérios para plena isenção do IPTU incidentes sobre as propriedades de imóveis do Distrito Federal, concedida à Fundação da Universidade de Brasília. Projeto de lei. Deputado Luiz Estevão altera as alíquotas de imposto sobre o serviço incidente da promoção de espetáculos públicos. Projeto de lei. Deputado Luiz Estevão fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para a implantação da delegacia policial do setor P-Sul na administração regional de Ceilândia. RA. Nona. Deputado Luiz Estevão. Projeto de lei. Estende o benefício da alimentação que trata a lei número 786, de 7 de novembro de 1994, para servidores militares da Polícia Militar do Distrito Federal, PM, o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão. Acrescenta dispositivo da lei número 79, de 29 de dezembro de 1989, que manteve o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, Fundef, criado pelo artigo 209 do Decreto-Lei número 82, de 26 de dezembro de 1966. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, da nova redação ao dispositivo da lei número 412, de 15 de janeiro de 1993, que especifica. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão fixa a obrigatoriedade de seleção, demarcação, reserva de área, com finalidade que especificam. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão estende a todas as escolas classes de atendimento da educação pré-escolar. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão estabelece prioridades nos recursos transferidos pela União do Distrito Federal
para custeio da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, fixa critérios de utilização e operacionalidade do Fundo de Promoção de Esporte, Educação Física e Lazer, FUNEF, e que trata a lei número 225, de 30 de dezembro de 1992. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, fixa critérios para a implantação de centro de ensino especial e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, fixa o horário de funcionamento do centro de saúde onde não existe hospital público e da outras providências. Projeto do deputado Luiz Estevam, autoriza o governo federal a celebrar convênio com a Companhia Energética de Brasília, SEB, e a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, CAESB, com as finalidades que especificam. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, torna obrigatória a construção de subsolo destinada à garagem do setor comercial sul, na região administrativa de Brasília, RA1. Projeto do deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais das quadras residenciais na Ceilândia, RA9. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, fixa a obrigatoriedade de seleção, demarcação e reserva de áreas com finalidades que especificam. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, estabelece critérios para a distribuição de jornada de trabalho dos professores. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, fixa em 6 horas a jornada do ensino médio. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, estende o ensino noturno a todo estabelecimento de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, cria o programa de Bolsa Familiar para Educação e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, implanta as atividades de lazer nas áreas que especifica. Indicação, deputado Edmar Perineu, sugere o governador do Distrito Federal a implantação da rede de águas pluviais na quadra 2 sul de Braslândia. Indicação, deputado Edmar Perineu, sugere ao governador do Distrito Federal a construção de quebra-molas na via asfáltica do Intra 8, região administrativa de Braslândia. Indicação, deputado Edmar Perineu, sugere ao governador do Distrito Federal a construção de um posto policial na Vila São José. Projeto de lei complementar. O deputado Antônio José Ferreira Cafu dispõe sobre a diretriz para a elaboração dos planos diretores locais da região administrativa do Distrito Federal. Projeto de lei complementar do deputado Cafu, dispõe sobre a regulamentação dos conselhos setoriais previstos na Lei Orgânica Federal. Requerimento, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, em termos regimentais, seja tomada a providência necessária no sentido de registrar, publicar o meu desligamento do Bloco Progressista Independente a partir dessa data. Projeto de lei do deputado Marco Lima estende aos policiais militares e aos bombeiros militares federal o benefício criado pela Lei nº 786, de 7 de novembro de 1994. Projeto de lei do deputado Marco Lima cria programa de prevenção ao problema de coluna vertebral, pró-orto do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Marco Lima dispõe sobre a escala de serviços dos policiais militares e bombeiros militares federal e dá outras providências. PL do deputado Marco Lima autoriza o Poder Executivo a promover a criação e implantação da avenida comercial do setor oeste do Gama e dispõe sobre a desinfetação de bens de uso comum do povo das áreas que especifica. Requerimento. Deputados signatários requerem à mesa, nos termos regimentais, a inclusão na ordem do dia da primeira sessão extraordinária, o projeto de lei número 1066/93 do autor, deputado Agnello Queiroz Edmar Perineu. Ofício circular comunicando do presidente da Câmara Legislativa aos deputados distritais. Senhores deputados, comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 24 do Regimento Interno, fica estabelecido que cada uma das comissões permanentes
será constituído por 7 membros efetivos. Projeto de lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre o processo de escolha dos administradores regionais do Federal e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre a utilização de áreas verdes na região administrativa de Samambaia, RA 12, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre a criação da Escola Técnica da região administrativa de Samambaia e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre a utilização de áreas verdes da região administrativa do Cruzeiro, região 11, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Marco Lima institui gratificação de prestação de serviço de segurança pública aos servidores militares do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg determina a introdução da educação ambiental como conteúdo das matérias e atividades curriculares do sistema de ensino do Distrito Federal. Requerimento. Está acabando, está acabando. Requerimento. Senhor presidente, no termo do artigo 100, parágrafo 1 do regimento interno desta Casa, solicita desarquivamento do APL no 922/93, nossa autoria. Deputado Mar Pirineus. Requerimento, deputado Adão Xavier. Requeiro a Vossa Excelência que na base do artigo 133 e 134 do requerimento interno, que seja o projeto de lei que dispõe sobre o processo de escolha dos administradores regionais do Federal e da autoridade dispensando exigências interstícios, formalidades regimentais, tramitadas dessa forma em regime de urgência. Projeto de lei, deputada Maria José Maninha, cria o serviço de assistência multiprofissional em domicílio nas regiões de saúde federal. Projeto de lei, deputado Marco Lima, cria o passe do estudante na rede pública e particular. Requerimento, requer a realização de sessão solene fora da sede da Câmara Legislativa Federal, em Santa Maria. Indicação, deputado João de Deus. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal que seja criada a 14ª Companhia Independente da Polícia Militar Federal na região administrativa de Santa Maria. Indicação, deputado João de Deus. Sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal que seja criada a 13ª Companhia Independente da Polícia Militar Federal na região administrativa Recanto da Zema. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputada Lúcia Eu Carvalho. quero que seja dada uma orientação não só a mim, como a todos os deputados, com relação à apresentação, nesse momento, de projetos que já tenham sido transformados em lei. Eu ouvi, pelo menos aquele que fala, se não me engano, apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, de incluir nos currículos das escolas como conteúdo, o conteúdo do meio ambiente, já foi uma lei votada e que teve parceria, inclusive, com o deputado Carlos Alberto. Eu quero saber qual é o procedimento que a mesa adota quando a lei já existe e o projeto, digamos, a sugestão de um projeto idêntico entra em tramitação. O que é? Manda arquivar? Eu quero saber. Senhora deputada, esclarecendo a sua indagação, a mesa não tem competência nem agilidade para analisar todos os projetos e dar uma posição sobre o projeto que ora apresenta já tenha se transformado em lei. Esse projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça e a comissão, no fórum adequado, analisará e verificará a possibilidade dele seguir adiante ou ser considerado prejudicado. Continuando o trabalho, damos início à ordem do dia da sessão ordinária. Peço ao deputado Edmar Pirineus que faça a leitura do primeiro item da pauta. Item número 1, discussão e votação em primeiro turno.